Esse caso chocou o Brasil. Uma mansão milionária em um bairro nobre de São Paulo se tornou o cenário de um dos maiores mistérios já revelados em um podcast. E o que parecia apenas uma casa abandonada escondia uma história de abuso, escravidão e fuga da justiça. Tudo começou em uma caminhada comum. O jornalista Chico Felitti, passando por Higienópolis, notou uma casa que destoava de todo o luxo ao redor. Fachada descascada, janelas quebradas. E na garagem, um carro antigo que parecia não se mover há décadas. Sem saber por onde começar, Chico decidiu fazer o mais óbvio: perguntar para os vizinhos. As respostas eram desencontradas, mas todas estranhas. Alguns diziam que a casa estava abandonada há anos. Outros lembravam de uma mulher que aparecia de vez em quando na janela, sempre com o rosto coberto por uma pomada branca. Cada detalhe aumentava o mistério e a sensação de que aquela história escondia muito mais do que parecia. Quem era aquela mulher? E por que vivia em um casarão que parecia abandonado? Essa curiosidade se transformaria em uma investigação que revelaria um dos casos mais perturbadores da última década. Chico, então, foi atrás de documentos, consultou registros de propriedade, inventários da família e cruzou informações com antigos moradores do bairro. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. A casa realmente pertencia a uma família tradicional, presa em longos processos judiciais de inventário. E a mulher misteriosa era uma herdeira, que por algum motivo vivia isolada ali. Foi então que a investigação deu um salto. Cruzando nomes e registros, Chico encontrou um processo nos Estados Unidos e viajando para lá em busca de detalhes. Nos anos 80, Margarida e seu marido, René, haviam levado uma empregada brasileira para morar com eles em Washington. O que parecia uma oportunidade de vida melhor se transformou em quase 19 anos de trabalho escravo. A vítima, chamada Hilda, dormia em um porão sem janelas. Não recebia salário. Trabalhava sem descanso e sofria agressões constantes. Tapas, puxões de cabelo, queimaduras com comida quente. Em uma das situações mais cruéis, ela desenvolveu um tumor enorme por falta de cuidados médicos. Só foi tratada quando sua saúde já estava em risco de morte. Foi graças a vizinhos que perceberam a situação e denunciaram que o FBI entrou em cena. René foi condenado a 6 anos e meio de prisão, mas Margarida fugiu para o Brasil. E como? Cidadã brasileira não podia ser extraditada. No podcast A Mulher da Casa Abandonada, Chico conta tudo o que descobriu. Esse podcast viralizou com milhões de ouvintes e transformou a mansão em Higienópolis em ponto de curiosidade pública. Multidões se reuniam na frente da casa. A polícia chegou a entrar no imóvel para verificar as condições e houve até mesmo um resgate de animais que viviam ali. E pela primeira vez, a história de Margarida foi exposta ao grande público. Mas o que aconteceu com Margarida Bonetti depois disso? Ela continuou vivendo na mansão. Não foi presa, porque o crime já havia prescrito no Brasil. E como cidadã brasileira, não poderia ser extraditada para os Estados Unidos. Ou seja, apesar da repercussão gigantesca, Margarida seguiu em liberdade, isolada na mesma casa que despertou a curiosidade do jornalista. Essa repercussão foi tanta que a história ganhou também um documentário no Prime Video postado em agosto desse ano. No documentário, é mostrado o tanto que foi relevante esse caso nos Estados Unidos. É revelado que, na época, a condenação de René Bonetti havia sido por crime de imigração e não por trabalho forçado. Isso evidenciou falhas nas leis americanas da época e virou argumento decisivo no Congresso para a aprovação da Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico e Violência nos Estados Unidos. Essa é só uma das muitas histórias que pretendo contar aqui no canal. Então, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e hypa esse vídeo para que ele chegue a ainda mais pessoas. Confia, você não vai querer ficar de fora dos próximos mistérios que irei revelar.